Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira edição da Apometria Solares, um sonho que estava aqui há muito tempo no baú e finalmente foi posto para fora. Vamos então começar com a nossa primeira aula. É, Esse é um curso bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Eu procurei juntar toda a informação que havia sobre a apometria, que eu achei mais interessante, que eu achei diferente. E assim a gente vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre a apometria no geral, e depois a combinação da apometria com os solares, ok? Então, acho que vai ser uma coisa muito boa, mesmo para quem já fez apometria, tanto para lembrar, não é? Como depois para a gente poder adaptar com as técnicas de solares. Deixa eu dividir aqui com vocês, mostrar o, o manual e a gente vai dar início aqui tudo certinho. Vamos então partilhar. Muito bem. Esse aqui é mais um trabalho da minha mãe, mais uma pintura dela, fazem parte de todos os meus livros. Este é o nosso mestrado em apometria solares. Eu ainda não preparei aqui para vocês o índice, tá bem? Mas nos próximos dias eu já tenho ele pronto para vocês, tá? A gente começa no módulo zero, que é para a gente explicar um pouquinho sobre a visão que nós temos sobre esse curso, ok? Eu vou procurar dar a matéria, de certa forma, um pouco acelerada, o mais rápido que eu puder, porque, como é uma primeira edição, eu não sei quanto tempo eu vou levar para conseguir passar essa matéria toda, ok? Portanto, eu queria que vocês procurassem esclarecer qualquer dúvida que apareça. Perguntem, não tem problema da gente parar para explicar alguma coisa, tá certo? Inclusive coisas que sejam um pouco mais atangentes, porque a apometria é um curso, uma prática, uma técnica espiritual. Então a gente precisa também ter um fundo, um cabedal de conhecimento espiritual importante, correto? Portanto, vamos procurar sempre tentar esclarecer tudo aquilo que vocês tenham alguma dúvida ou queiram esclarecer ou aprofundar mais o conhecimento, tá bom? Portanto, não há problema, não há dúvidas erradas, não há perguntas tolas, todas as perguntas são válidas e todas elas merecem ser atendidas, tá? Então, vamos lá. Uma visão geral do curso, então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Portanto, na verdade, é um curso mais completo e profundo que a gente tentou aqui desenvolver. E a gente procura que se crie a eficácia para tratar todos os tipos de situações que aparecem em apometria. Vocês fazem parte, né? A maior parte de vocês faz parte do nosso trabalho de apometria presencial e vocês vão começar a ver aqui como a gente pode melhorar aquilo que a gente já faz, ok? O nosso modelo de trabalho tem sido um modelo mais básico, porque era um grupo que, aliás, eu já estou fazendo isso há alguns anos, né, como vocês sabem, e já passamos pela formação de 3 ou 4 grupos, e nunca houve tempo suficiente para a gente começar a desenvolver mais a prática da apometria. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, tá bem? Ah, vai ficar também aqui aberta a possibilidade da gente criar um segundo grupo online, no qual a gente faz o mesmo trabalho, só que só com as pessoas online. Isso depois é algo que há de se conversar. Para já, nós temos 3 pessoas, se não me engano, 3, 4 pessoas que não fazem parte do nosso grupo presencial, mas isso depois a gente pode tentar fazer um grupo online, tá? Portanto, a gente vai aprender o quê? A gente vai aprender a dominar as leis da apometria, a gente vai procurar navegar nas várias dimensões
de forma a intervir de uma maneira equilibrada e completa, lidar com todos os tipos de influências espirituais, desde questões de obsessão, magia negra, resgate de consciências, resgate de entidades no umbral, etc. Integrar conhecimento científico, desenvolver a percepção extrasensorial, que é uma coisa que, ou seja, não é necessário que você seja médium para fazer apometria, mas sensitivo, de alguma forma, todos nós somos. Todos nós temos algum grau de sensitividade, de mediunidade. E aqui a gente vai poder começar a desenvolver mais essa nossa percepção extrasensorial. E depois, é claro, para assumir o nosso papel como co-criadores da realidade, não somente para o tratamento e para a cura, mas para a manifestação de realidades mais harmônicas, de acordo com a missão da apometria, que é o amor. Ok? Diferencial da apometria solares é porque o principal, como é óbvio, é a utilização da solária. Ok? Vamos utilizar solárias para fazer o nosso trabalho, né? O que isso vai causar? Ele tem uma grande sinergia, não é? Portanto, todo mundo aqui tem nível um, 2 e 3, ou pelo menos até o 2, ou às vezes até vai iniciar o 1. Não tem problema, porque eu vou dar pequenas iniciações sobre os 3 níveis, para quem não tem, para que essas pessoas possam ter o material do nível, ou seja, os livros, e a iniciação, para estarem sintonizados com esse tipo de energia para a gente depois poder trabalhar. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque na apometria solares, a gente precisa utilizar solares já prontas. Vamos utilizar as solares já prontas, além daquelas que nós vamos estar a desenvolver junto com vocês aqui, sobre os trabalhos de apometria em si, tá bom? E depois eu vou ensinar isso como é que funciona. Portanto, elas vão ser programadas, as solares, não é? Diz, Suzana. Só queria perguntar uma coisa. Portanto, nós sabemos que a base do curso é realmente a apometria solares, em que utilizamos solárias já pré-programadas, digamos assim. Uhum. A minha questão aqui tendo em conta que nós temos a questão da sensitividade ou mediunidade, isso tem que ser de alguma forma sempre incluído, não é? No tratamento. E também pode ser utilizado não solária, mas outra forma que a pessoa considere que é aquela mais adequada ao tratamento, correto? Como assim? Não entendi talvez muito bem. Por exemplo, nós estamos a fazer solárias, mas eu posso sentir que em vez de uma solária pode ser utilizado uma flor de lis, com a cura lá dentro. Não sei se estás a perceber o que eu quero dizer. Mais ou menos. Mas você sabe que tem, portanto, a solar é flor de lis, né? Sim, não, eu não estou a falar da solária flor de lis, que essa Ah, solária tem um componente específico de sim, cura. Eu sim. digo é o elemento utilizado para fazer o tratamento. Pode. Posso chegar, por exemplo, a meio do tratamento da sessão da palmetria e sentir que não é uma solária que deve ser utilizada, mas sim uma Pode. flor de lis. Isto é um exemplo só. Pode, com certeza. Pode sim. Qual é a minha opinião sobre isso? O objetivo da gente ter a apometria solares é justamente que a gente possa utilizar as solárias como um potenciador dos comandos de apometria e de qualquer outra coisa. Você está ali, né, na sessão e de repente você sente, bom, eu acho que eu estou sentindo que eu devo usar isto ou aquilo, certo? Você pode usar isto ou aquilo diretamente, porque vocês vão aprender apometria básica, completa, tradicional. Mas se você quiser um efeito ainda maior, você pode pegar aquilo que você, né, que veio na tua intuição e pôr dentro de uma solária e mandar, entende? Portanto, a intenção é que se faça isso o mais possível com as solárias,
para um aumento da eficácia e da força do tratamento, certo? Porque a gente sabe que qualquer coisa que você ponha dentro de uma solária tem um efeito maior, fica mais forte. Mas se você não quiser pôr numa solária, quiser fazer só com comando com pulsos, também pode, não tem problema, ok? Faz sentido, Suzana? Sim, basicamente é respeitar a apometria de base, consoante aquilo que nós formos sentindo, e amplificar a potência da apometria com salários. Isso mesmo, exatamente. Ok? Portanto, está exatamente aqui. Portanto, a gente vai utilizar solares para potenciar o comando apométrico, certo? Portanto, os comandos, eles já têm a eficácia que vocês conhecem, que vocês já fazem comigo há alguns anos, há 2 anos, ou não, uma coisa assim. Portanto, vocês já sabem que a apometria base, ela já tem uma força brutal, que a gente já viu e já sentiu, né? Pondo em solárias é um potenciar do comando apométrico, certo? E vocês vão ver conforme a gente vai pegando e vai pondo as solárias prontas já para com determinados conjuntos, práticas de apometria, com uma série de comandos que já são parte dessa de determinadas secções do tratamento. Por exemplo, a preparação da sala, não é? Quando a gente faz a preparação da sala, tendo a solária já pronta, como a gente tem feito atualmente, nós temos, digamos, lembrado o que que uma solária de limpeza, que a gente usa com vento solar, o verde, etc. O que que essa solária contém? Exatamente, o que que essa solária contém? Que a gente vai falando o que que ela contém. Ao fazer essa adaptação, que agora nós vamos pegar depois estes comandos todos e vamos adicionar mais uma série de coisas e criar a solária de limpeza de espaços. Tá? Então, você não vai precisar, digamos, ler todos os comandos que já lá estão, porque você já sabe, você já leu o material, a gente já sabe, o recomendado é 7 vezes, o mínimo uma, para que o teu subconsciente já saiba o que que tem que fazer. E assim, quando você aplica uma solária de limpeza de espaços, você está aplicando todos aqueles comandos e mais tudo aquilo que a gente vai meter depois nela, para fazer essa limpeza do espaço. Então, entendendo? Portanto, vai ser nesse sentido aqui que a gente vai utilizar. Portanto, são infundir, né, é colocar dentro das solares específicas os comandos apométricos, certo? Para quê? Um efeito mais rápido, mais forte, alcance maior, múltiplas dimensões simultaneamente, tá? Portanto, nós vamos também, pronto, como a gente tem as solares, a gente tem acesso ao conhecimento e as solares dos 22 chakras, os cristais arcturianos, a água cristal, certo? E todas as solares pré-programadas que a gente já tem em uso, né? Já vai em mais de 200. Portanto, a estrutura, vamos tentar aqui passar rapidamente sobre essa estrutura. O que que nós vamos ter no módulo 1? Os fundamentos da apometria, com as leis, as histórias, conceitos energéticos. O módulo 2 com as práticas básicas e ferramentas essenciais para preparação, comandos, as técnicas de intervenção. Apometria avançada e especializações, como vidas passadas, saúde, relacionamentos, prosperidade, coisas mais específicas, né? As ferramentas complementares de integração, ou seja, como juntar todas essas coisas e até utilizar, eventualmente, uma mesa de apometria ou uma mesa Solaris para trabalhar nisso. A ética e a prática profissional, né, que é uma coisa que a gente tem que sempre passar esse conhecimento. E depois o módulo 6 é um repositório de todo esse conhecimento do curso, ok? Para uma consulta rápida, com técnicas, com solárias prontas, etc. Tá bom? Módulo 1, fundamentos. Portanto, a apometria, ela vem de um conhecimento.
indireto, ou seja, ela vem da hipnometria, que por si já vem da, da, da hipnose, da técnica da hipnose. Vamos falar sobre o Dr. Lacerda e o Hospital Espírita. Portanto, começa com a hipnoterapia, que foi criada pelo Dr. Luiz Rodrigues, que é de Porto Rico, não era nem sequer brasileiro. E ele trouxe essa técnica para o Congresso Espírita Pan-Americano, em Buenos Aires, e depois para o Hospital Espírita de Porto Alegre. E lá ele fazia o desdobramento dos corpos sutis, ok? Através de passes e de comandos. Contava a idade da pessoa regressivamente, até zero, com o pulso magnético, e assim, fazendo o comando verbal de separação dos corpos, e fazia o desdobramento dos corpos espirituais, certo? Portanto, como eu falei, é uma coisa que é já da hipnose, que a gente utiliza para regressão de memória, e ele chamou de hipnoterapia para abordar especificamente o efeito que ele queria ali. Então, quando o Lacerda encontrou essa técnica, ele assistiu lá à palestra, ele ficou muito intrigado com aquilo, não é? E começou a experimentar na mesma hora. Por quê? Porque a esposa dele, ela era uma tremenda de uma médium. Então, ele chegou em casa e chegou lá, ô Maria, vem cá. Daí foi lá e começou a experimentar com ela eh, a hipnometria. E aí eles perceberam o quanto que ela era poderosa, não é? Ele começou a perceber o quanto que eram as possibilidades que ela apresentava. E aí ele começou a sistematizar a hipnometria e tal, e acabou por desenvolver a apometria. Portanto, ele deixou o processo mais refinado, o processo de desdobramento, controlado, seguro e sem perda do contato com o corpo físico. Aprofundou a questão dos pulsos magnéticos, junto com os comandos verbais, e depois começou a fazer essas intervenções diretas no campo espiritual e energético, certo? O termo apometria ele escolheu por significar apo, que é além de, ou separar, e metron, de medida, ou seja, o ato de medir para além do físico. Ou seja, o desligamento e a exteriorização das medidas. Ele achou que a hipnometria parecia muito com a hipnose, como é óbvio, e também porque vinha da hipnose, né? Então, procurou-se criar um nome que representasse melhor e separasse uma coisa da outra. E assim nasceu a apometria, uma técnica de desdobramento consciente. É utilizável por todas as pessoas, ok? A mediunidade é muito importante no trabalho de apometria, mas em alguns modelos de trabalho, quando você tem comunicação com o plano astral. Mas você pode fazer, tem grupos de apometria que trabalham sem comunicação com o plano astral, ok? Não há médiuns para descrever nada ou entrar em comunicação com entidades, em corporação, nada disso. É feito só na base dos comandos com objetivos e pronto. É mais ou menos aquele script que a gente tem e pouco mais do que aquilo, certo? Portanto, o êxito daquilo que a gente vai fazer vai depender do quê? Da permissão. Permissão de quem? Dos espíritos superiores, porque são eles que estão no comando do nosso trabalho. Depois, Victor Hugo, França, ele veio estruturar as leis da apometria, certo? Ele começou a estudar e começou a perceber quais eram as principais leis que regiam a apometria, certo? Quais são os princípios que regem a apometria. E aí ele criou 7 leis fundamentais da apometria, como o desdobramento funciona, os campos de força, a ação à distância, a recuperação do espírito, etc. E tem aqui a criação da estrutura teórica e lógica do nosso conhecimento, né?
Como é um material em evolução, a apometria ainda hoje está evoluindo, vocês têm aqui uma prova disso, que é a apometria Solaris, passou para além das sete leis. A prática e aquilo que foi se descobrindo nas sessões e estudos, começaram a aparecer mais leis. Hoje nós temos 13 leis básicas com uma 14ª lei complementar, ok? Portanto, provavelmente ainda haverão mais leis que vão ser acrescentadas e descobertas. Portanto, para que isso? Para te dar um conhecimento dos mecanismos que regem o desdobramento e a intervenção espiritual. Portanto, a contribuição do Vitor Hugo foi dar essa clareza, essa formulação das leis básicas e essa estrutura dos princípios para a gente poder entender melhor e aprender de uma forma mais estruturada. Na evolução da apometria, nós temos a abordagem clássica e outras vertentes mais multidimensionais e integrativas, não é? O trabalho do Lacerda é o pioneiro e ele é o grande pai da apometria. O Vitor Hugo, com a estrutura que foi criada sobre aquilo que estava se aprendendo, mas a gente tem muito mais para aprender ainda. No início era uma coisa muito ligada à desobsessão e à cura de problemas espirituais, na ótica do espiritismo kardecista, porque todos os criadores são kardecistas, são espíritas kardecistas. Ela iniciou a sua prática em um centro espírita kardecista, que depois teve que se separar por causa de algumas práticas do Lacerda que não encaixavam na visão kardecista do espiritismo, né? Depois, com o tempo, começou a se perceber a multidimensionalidade. Começou a perceber que ela podia fazer muito mais. Podia trabalhar formas de pensamento, egrégoras densas, implantes, laços kármicos de vidas passadas e desequilíbrios de todos os gêneros em dimensões paralelas. Assim surgiu a vertente multidimensional integrativa, como a apometria quântica, a apometria de ancoragem, a apometria de reintegração e a apometria holística, entre algumas outras que tem por aí também. Todas têm a base, as leis da apometria, certo? Os princípios do desdobramento, só que abrem mais o leque de opções de tratamento, vamos chamar assim. A apometria é vista hoje como uma ferramenta de cura e autoconhecimento, extremamente integrativa. Reconhece que nós somos um sistema complexo multidimensional, a conexão está em todo lado, e a aplicação inclui resgate e tratamento em diferentes dimensões, além do umbral, ok? Além do umbral, para planos astrais superiores também, dimensões paralelas e realidades subatômicas. Limpeza e harmonização de campos energéticos complexos, chakras, energias de ambiente. Trabalho com registros acásticos e padrões de vidas passadas, liberta karmas e padrões repetitivos. A intervenção em questões de saúde, relacionamento, prosperidade, porque ajuda nas causas energéticas e espirituais dos bloqueios e dos desequilíbrios. Integração com outras terapias energéticas, por exemplo, combinando com a terapia solares, com radiestesia, cristais, símbolos e etc. Alguma dúvida tem? Tudo tranquilo, né? Ok. Principais nomes, diferença de protocolo e contato. Portanto, surgiram aqui vários nomes, várias escolas com essa mesma raiz, né? Os pilares fundamentais, a gente já sabe que são o Lacerda e o Vitor Hugo França. A gente já sabe o que eles fizeram. Depois nós temos aqui as vertentes. Nós temos a apometria clássica, que é aquela mais ligada àquilo que o Lacerda fazia, na visão kardecista. O ponto de contato é que a base é igual para todas as vertentes, que são as leis e os princípios fundamentais. Isso mantém-se em todos os lados. A diferença é que esta é menos exploratória, certo? Não se faz grandes explorações das dimensões,
Ou então as ferramentas não são diretamente ligadas ao espiritismo, a diferença, tá? A apometria quântica, aqui vai integrar a física quântica com maior multidimensionalidade, ressonância, expande a compreensão das interações e que a energia e os corpos sutis têm frequências de vibrações específicas. Vai utilizar essa perspectiva para equilibrar esses campos. O ponto de contato é o desdobramento e as leis apométricas. A diferença, inclusão da física quântica e uma visão mais ampla das causas dos desequilíbrios, ou seja, além da obsessão. Abrange fractais da alma, padrões ancestrais, cura em múltiplos eus dimensionais, tá? Abre bastante aqui a forma de ação nessas áreas específicas. Apometria de ancoragem para situações mais complexas, profundas, consciências perdidas em dimensões densas ou bolsões energéticos. E o objetivo é ancorar essas consciências para que elas possam ser resgatadas, encaminhadas. Ponto de contato, exatamente, desdobramento e a interação com consciências extrafísicas, ou seja, espíritos. E a diferença é as técnicas de ancoragem e resgate das consciências, utilizando os campos de força, portais criados através da apometria, com comandos apométricos. A universalista abre diversas fontes de conhecimento espiritual e energético, mesmo para fora da doutrina espírita, e pode incorporar outras filosofias, terapias holísticas, visões cosmológicas, como as raças cósmicas, hierarquias espirituais, etc. O ponto de contato, fundamentos da apometria, né, que são a base, e a diferença é os conceitos e flexibilidade de trabalhar com energias e entidades para além das linhagens espirituais, sem restrições dogmáticas. Apometria terapêutica ou clínica. Ora, todas as vertentes querem a cura, e essa aqui é muito mais direcionada nesse sentido, para questões de saúde física, emocional e mental. É utilizada principalmente em complemento de tratamentos convencionais, e que é o quê? O bem-estar integral do paciente. Ponto de contato, as leis e técnicas de desdobramento e intervenção, e a diferença é os resultados objetivos, visíveis na vida do paciente. E aqui tem uma linguagem que é muito mais de psicologia do que de espiritualidade. Pontos comuns de todas elas, nós temos as leis da apometria, o desdobramento dos corpos sutis, os comandos mentais e pulsos magnéticos, a intervenção assistida pelos espíritos de luz e o foco na cura e libertação. Certo? São esses os pontos principais que todas vão fazer. Conceitos fundamentais e bases. O que é a apometria? Portanto, é a ciência do espírito e da energia. A gente faz a utilização de um método de desdobramento que vai permitir a gente organizar e intervir em campos de energia e corpos sutis da pessoa. A gente já sabe a origem, apo e metron, que é medir para além do físico ou desligar os corpos sutis, e é uma técnica de projeção da consciência. Ela pode ser utilizada, gente, para fazer viagem astral, a apometria, através do desdobramento, certo? É uma coisa que, tradicionalmente, a apometria convencional, ela não recomenda, curiosamente. Lacerda não dá instruções para ser feito isso e até temos indicações que não é para ser feito, ok? Mas é uma técnica de projeção da consciência. Você sai do corpo físico e está no plano astral a observar o que se passa, certo? Dependendo do teu tipo e intensidade mediúnica. E aí você pode fazer grandes explorações, sim, grandes viagens astrais através de técnicas de apometria. No caso aqui, isso é feito através de quê? Do separamento dos corpos energéticos, como a gente já sabe. Definição, já sabemos. Diz, Suzana. Só uma questão rápida. A apometria Solaris
vai estar mais alinhada com que apometria que acabaste de escrever agora. Ela, no fundo, ela vai estar mais alinhada com a apometria clássica. É, o principal motivo é que a minha formação é em apometria clássica. Eu não tenho formação nos outros tipos de apometria. Se bem que a minha intenção é também sequestrar alguns comandos e conceitos de outras linhas de apometria para serem utilizados, ok? Ok? Portanto, a gente pegar até símbolos de rei, que a gente pegar comandos que são um pouco diferentes para irem em outras zonas ou fazer outro tipo de resgate, de trabalho com a espiritualidade, vamos fazer da mesma forma. Colocar dentro de Solaris e aplicar, ok? Olha, vamos ver aqui. Temos ainda 5 minutos antes da gente terminar essa primeira parte. A natureza da apometria, portanto, é uma ciência espiritual e energética, é uma técnica terapêutica com objetivos específicos, baseado nos comandos, contagem, leis apométricas. É uma ferramenta de autoconhecimento, por quê? Porque te dá acesso a registros de memória espiritual, seja inconsciente ou subconsciente, certo? Você não precisa lembrar especificamente, vão poder ser acessadas coisas a esse nível para você trabalhar. É um método de cura multidimensional, porque vai trabalhar até mesmo questões físicas dentro do plano mental e espiritual, que são as raízes, principalmente no nível espiritual, de todo tipo de desequilíbrios. Portanto, é uma técnica que não precisa exclusivamente de médiums, mas precisa de pessoas treinadas, sensíveis e habilitadas, né? Sensível no sentido não de sensitivo, mas sensível no sentido de compreender o que é que você tem à tua frente, ok? Você tem que ter o conhecimento. Se você não tem médium, se você não tem sensitividade para perceber o que é que está acontecendo com o espírito, com aquilo que você está trabalhando, como a gente faz aqui, né? A gente, depois de fazer o trabalho inicial, nós vamos ver, ok, o que está vindo agora, né? E muitos de nós vão ver isto, vão ver aquilo, vão sentir e tal. E quando a gente faz isso, a gente está usando nossa mediunidade e sensitividade, ok? Mesmo se a pessoa não tiver essa parte, ela terá que utilizar um pouco de raciocínio para chegar mais ou menos próximo daquilo que a gente está a ver, certo? Como? No caso, terá que ter uma ficha de paciente mais detalhada para que ele possa deduzir melhor quais são os tipos de trabalho, de comandos de Solaris que ele vai precisar utilizar com aquele paciente. Um bocado parecido com aquilo que nós já fazemos em Solaris, não é? Nós temos o nosso paciente, nós pegamos os seus sintomas, as suas necessidades, quais são os Solaris necessários para o tratamento, correto? Portanto, é livre da dependência de médiums, mas é preciso que realmente a pessoa tenha essa sensibilidade, mesmo que seja no sentido de percepção do que o paciente precisa ao olhar para os seus sintomas, ao olhar para as suas queixas. O propósito é a cura e o reequilíbrio multidimensional. Vai buscar aqui as raízes mais profundas, seja física, emocional, mental, espiritual, e libertar das influências nocivas, desligando e encaminhando os espíritos obsessores, larvas astrais, formas de pensamento densas, energias intrusas. Vai limpar e harmonizar os campos energéticos, reorganizando a aura, equilibrando os chakras, desativando implantes e chips, ou qualquer tipo de outro aparelho que tenha implantado na pessoa. Resgatar e integrar partes da consciência, que é trazer de volta partes de nós mesmos que podem estar ali presas em traumas de vidas passadas, dimensões paralelas ou em estado de sofrimento geral. Desprogramar padrões negativos, quebrar os ciclos viciosos, medos, fobias, comportamentos autossabotadores que estão em níveis energéticos e espirituais mais profundos. Promover o autoconhecimento e expansão da consciência, limpando e harmonizando os campos.
facilitando a conexão com o nosso eu superior, com a essência divina e com a espiritualidade de uma forma geral. Campo de atuação da apometria. Ela vai ser utilizada em pessoas individuais, né, para questões de saúde, por exemplo, problemas emocionais, transtornos mentais, vícios, fobias, padrões repetitivos, em relacionamentos, fazendo o quê? Harmonizando o relacionamento familiar, afetivo, profissional, cortar laços de dependência ou codependência energética, ou seja, equilibrar tudo aquilo que esteja relacionado com relacionamentos. Para ambientes, também vai fazer a limpeza de energias estagnadas, retirar obsessões do ambiente, formas de pensamento coletivas, miasmas, que afeta todo mundo que frequenta aquele lugar, né? Como vocês sabem, menos de um minuto. Faz um pequeno lembrete, como vocês sabem, a gente procura evitar de fazer isso assim, desalmadamente,